Você não está falhando. Talvez isso soe estranho no começo, porque tudo ao seu redor parece gritar o contrário. As contas, o tempo, as comparações silenciosas, as metas que nunca cessam. Mas a verdade é que, em algum ponto da sua vida, você foi colocado num jogo cujas regras nunca te explicaram direito. E agora, quando o cansaço aparece, quando a motivação some, quando o corpo pede pausa e a mente pede sentido, você acha que o problema é você. Mas não é. Ele também achou que era, por muito tempo. Ele acordava cedo, fazia tudo certo, seguia o caminho que diziam ser o correto. Estudou, trabalhou, tentou ser responsável, tentou ser forte. Aprendeu a não reclamar. Aprendeu a engolir o desconforto. Aprendeu a sorrir quando precisava. E cada pequeno peso que aparecia, ele chamava de fase, provação, coisa da vida adulta. Porque ninguém nunca disse que viver em paz também era uma possibilidade. O curioso é que ele não se sentia infeliz no começo. Apenas cansado. Um cansaço que não passava com descanso. Um cansaço que vinha mesmo depois de dormir. Um cansaço que não estava no corpo, mas no fundo do peito. Ainda assim, ele seguia. Porque foi ensinado que parar é sinal de fraqueza, que questionar é ingratidão, que mudar de rota é desistir. E então, aos poucos, veio a sensação estranha de estar sempre atrasado. A vida parecia uma corrida invisível, onde todos sabiam para onde ir, menos ele. As redes sociais mostravam pessoas realizadas, felizes, produtivas. Ele se perguntava em silêncio o que estava fazendo de errado. Tentava se ajustar, tentava melhorar, tentava se consertar. Mas ninguém ensina que, às vezes, não é você que está quebrado. É o modelo que não serve. Ele acreditava que sucesso significava aguentar, que maturidade era suportar em silêncio, que estabilidade era não sentir demais. E assim, sem perceber, foi se afastando de si. As coisas que antes davam prazer viraram obrigação. Os sonhos viraram lembranças distantes. A alegria virou algo raro, quase inconveniente. Até que um dia, algo quebrou. Não foi um grande desastre, não foi um evento dramático, foi um esgotamento quieto. Uma manhã comum em que ele simplesmente não conseguiu levantar com a mesma força de antes. Um dia em que o corpo disse não, mesmo quando a mente insistia em continuar. Foi ali que ele começou a desconfiar que talvez o problema não fosse falta de esforço, talvez fosse excesso. Ele percebeu, com uma mistura de culpa e alívio, que ninguém nunca o ensinou a viver. Ensinaram a produzir, a competir, a agradar, a sobreviver. Mas não ensinaram a ouvir o próprio ritmo, não ensinaram a respeitar os limites invisíveis, não ensinaram que a vida não precisa ser uma guerra constante para valer a pena. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. Talvez você também esteja se sentindo atrasado, cansado, confuso. Talvez esteja se perguntando por que tudo parece mais difícil para você do que para os outros. E se em algum momento esse pensamento já passou pela sua cabeça, vale a pena lembrar. Comparar o seu bastidor com o palco de alguém nunca foi justo. Ele começou a olhar para trás e perceber quantas escolhas fez tentando corresponder. Quantas vezes disse sim quando queria dizer não. Quantas vezes seguiu em frente apenas porque parar parecia perigoso demais. Não porque aquilo fazia sentido, mas porque era o esperado. E quando você vive assim por muito tempo, o corpo cobra, a mente cobra, a alma cobra. Existe uma dor específica em perceber que você se perdeu tentando acertar. Mas também existe algo libertador nisso, porque quando você entende que não falhou, que apenas nunca te ensinaram outro caminho, algo muda. A culpa começa a diminuir. A autocrítica perde força. E no lugar dela nasce uma pergunta mais honesta: como eu quero viver daqui para frente? Esse tipo de pergunta não surge em momentos de euforia. Ela nasce no silêncio, na pausa forçada, no desconforto,
nasce quando você finalmente para de fugir de si. Ele demorou para entender isso. Tentou ignorar os sinais, tentou voltar ao ritmo antigo, mas algo dentro dele já sabia. Não dava mais para viver da mesma forma. Talvez você esteja nesse ponto agora. E se estiver, respira. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Não precisa se reinventar do dia para a noite. Não precisa provar nada para ninguém. Às vezes, o passo mais corajoso é admitir que você está cansado de viver um roteiro que não escolheu conscientemente. Se essa história está fazendo sentido para você até aqui, talvez valha a pena parar um segundo, respirar fundo e deixar um sinal de que você está aqui. Curtir esse vídeo, por exemplo, é uma forma simples de dizer para si mesmo que essa reflexão importa. Às vezes, pequenos gestos ajudam mais do que a gente imagina. Ele começou devagar. Não mudou tudo de uma vez. Começou observando. Percebeu que havia dias em que o silêncio fazia mais sentido do que o barulho, que havia escolhas que não precisavam ser justificadas, que descansar não era perder tempo, que sentir não era fraqueza. E, principalmente, entendeu que ninguém vive bem tentando atender expectativas que não nascem do próprio coração. A vida ficou menos pesada quando ele parou de tentar vencê-la e começou a escutá-la. Não foi fácil. Desaprender dói mais do que aprender, porque envolve soltar identidades antigas, versões de si que pareciam seguras, mas havia uma paz estranha nisso, uma sensação de estar, finalmente, no próprio caminho, mesmo sem saber exatamente onde ele levaria. Ele percebeu que viver em paz não é viver sem problemas, é viver sem guerra interna, é parar de se punir por não caber em moldes apertados. É entender que você não precisa se quebrar para merecer descanso, nem se perder para provar valor. Talvez você nunca tenha sido ensinado a viver em paz, porque o mundo funciona melhor quando as pessoas estão cansadas demais para questionar, quando estão ocupadas demais para sentir. Mas, em algum momento, essa conta chega. E quando chega, você pode escolher continuar se culpando, ou pode escolher aprender algo novo. Ele escolheu aprender, e isso mudou tudo. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque ficou verdadeira. Ele passou a medir sucesso de outra forma, não pelo quanto aguentava, mas pelo quanto conseguia ser honesto consigo mesmo. Não pela velocidade, mas pela presença. Não pelo aplauso, mas pelo silêncio tranquilo no fim do dia. Se você chegou até aqui ouvindo essa história, talvez algo em você também esteja pedindo esse tipo de mudança. E se for o caso, saiba, você não está atrasado. Você está acordando. E acordar às vezes dói, mas também liberta. Se essa reflexão te tocou em algum ponto, considere compartilhar esse vídeo com alguém que anda se cobrando demais. Às vezes, a gente não sabe pedir ajuda, mas reconhece quando alguém coloca em palavras aquilo que sentimos. E, no final das contas, lembrar que não estamos sozinhos já é um começo. Você não está falhando. Só nunca te ensinaram isso.